Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui no 7º episódio do Pod Christ e hoje o tema é sobre família, como blindar em tempos de crise. Eu sou a Júlia. Eu sou o Brian. Amém, irmãos? Estamos aqui essa noite com o pastor Ezequiel Plácido. É um prazer tê-lo aqui, pastor. E desde o começo a gente quer que o senhor se introduza, mostre, se apresente pra gente, apresente pro público, fale sobre sua família, como é que é essa relação em casa. Amém? Amém. Boa noite a todos. Me chamo Ezequiel Plácido, como o Brian Amém. disse aqui. E sou casado há 18 anos. Tenho uma família constituída por 8 pessoas. Eu, minha esposa e meus 6 filhos, né? Uma benção. A minha filha mais velha é Nicole. Tem a Nicole, a Rebeca, a Sulaieva, o Tomili, a Naomi e a Ashira, né? A mais nova que tem. É a turminha. É uma turma. Então, temos aí, com a graça de Deus, procurando educá-los, né, no temor do Senhor, guardar seus princípios e para lançá-los eles, né, na sociedade como pessoas de bem, abençoadas por Deus e que levam essa marca do nome de Jesus em suas vidas e naturalmente o cristão tem que ser cheio do Espírito Santo. Então, graças a Deus, todos eles são Glória a batizados pelo Deus. Espírito Santo, desde a mais pequena, né? Então, eu tenho 5 deles já batizados no nome de Jesus, né? Só falta a menorzinha, Sim. insiste em me pedir, Sim. pai, precisa ser batizado. É um tempinho de espera, mas que Vale a passa, pena, né? passa. E eles aprendem. Então, isso brotou no coração dele. Nunca pressionei, né? Nunca falei, precisa ser batizado. Não. Mas eles sentiram no coração, né? Sim. E graças a Deus fiz isso e temos aí com a família na igreja, Glória a Deus. né? Buscando ao Senhor, procurando, né, fazer o melhor para deixar um legado para eles e poder realmente apresentar uma família, né, tradicional cristã à sociedade que tem guardado os princípios e Amém. seguido em frente. E o senhor, pastor, tem quanto tempo de ministério já? Como é que é sua vida, assim? Como é que foi que o senhor nasceu num lar cristão? Ou se encontrou Jesus mais pra frente? Como é que aconteceu, assim, essa questão? Eu nasci, né, e me criei com meus pais na igreja. E desde pequeno, sempre buscando a Deus, né? E nunca também fui pressionado pelos meus pais, mas eles sempre deram um exemplo, né? Sim. Meu pai sempre na igreja, não faltava um culto, minha mãe, e eu me criei, né, naquela igreja assim de fogo mesmo, sabe? Sim. Nós íamos para a igreja na tarde com a reunião das irmãs, né? Uhum. Que é Filhas de Sião. E lá nós ficávamos na volta da igreja e as irmãs lá orando e cheias do Espírito Santo. E essa foi a minha criação, desde pequeno. E graças a Deus isso ficou no meu coração desde, né, da meninice. E me criei na igreja, né? Me batizei aos 12 anos. Que benção. E dali para frente comecei a buscar Deus. A minha primeira mensagem também preguei com 12 anos de idade. Era Logo após que... um mocinho. Pequeno demais, Sim. sabe? Então, Deus veio trabalhando na minha vida ao longo do tempo e estamos aí de ministério. Eu fui chamado em 2014, em janeiro de 2014 foi minha apresentação no ministério. E dali para cá comecei, né, a me dedicar mais na igreja. Já tinha feito escola bíblica, tudo. E a partir dali comecei a ajudar meu pai mais afinco no ministério dele, né? E como auxiliar fui passando de tempo em tempo, não por realmente ser como eu vou dizer, de pai para filho, mas o exemplo dele foi me arrastando, Claro. né? Sim. Foi me puxando para as coisas de Deus e me tornei vice-pastor dele. Daí chegou um tempo daquela transição. Sim. Ele era pastor, já chegava aos seus 70 anos de idade e nesse meio tempo, eu dedicado ali, eu fui nomeado na igreja como pastor daí. Que Então, benção. hoje nós estamos há 9 anos exercendo A o função pastorado, de pastor. né, na igreja. E graças a Deus, desde o tempo que nós começamos, né, desde meu pai, era uma perseverança, né, na igreja contínua e buscando a Deus.
E com 9 anos aí temos um bom número de pessoas na igreja. A igreja batalhando sempre, né? Construindo, Bem unida. fazendo, né? Se unindo cada vez mais. Sim. E estamos em 9 anos de ministério e com a graça de Deus, porque nós não somos nada. Nós, Sim, sem Ele nada Sim. podemos fazer. É. Né? Amém. Então vamos começar então pelo início, que é em si o casamento. Qual a importância do casamento ainda, né? Hoje em dia. Tem muita gente que já não quer mais casar, acha que não vale mais a pena. O valer a pena, né? É. O ser humano tem essa ideia, né? Sim. Eu vou fazer alguma coisa se valer a pena. Que seja fácil, né? Então, eu acho que no casamento, em primeiro lugar, o homem tem que decidir, né? A mulher decidir. E um deles tem o poder de escolha, né? Sim. E geralmente é a mulher, né? Então, a mulher, ela pode escolher o marido dela, né? Tipo, a escolha dela tem que ser nos parâmetros de Deus, para que tudo seja Para que ela tenha um casamento abençoado, né? É isso aí. Então, eu acredito assim que vale muito a pena, sabe? Vale a pena, se vale a pena casar, né? Sim. Vocês, É uma benção. eu vejo que vocês são recém-casados, né? Sim. Então, isso, na sociedade hoje, né? Está se degradando cada vez mais, né? O matrimônio, isso é notório para nós todos. E por mais que seja essa notícia, eu digo assim, vale a pena casar, formar uma família, instituir uma família, né? Isso que foi a primeira instituição feita por Deus, foi a família, né? Sim. Então, hoje o casamento, para o mundo, para muitos, dizem, só vou casar se vale a pena. Sim. Né? Tem que não vale a pena casar, viver a dois, né? Mas isso tudo pela informação que o povo tem. Sim. E eu estava me preparando para vir aqui, eu fui procurar alguma coisa sobre, né, casamento. E para não surpresa da gente, sabe? O mundo é assim. Em 2022, em 2024, saiu uma pesquisa que foram 420 mil divórcios no nosso país. Então, hoje as pessoas estão pensando assim, não, mas não vale a pena casar. Né? Tá todo mundo se divorciando, eu não vou casar também. Mas muitas vezes outras pessoas casam 2, 3 vezes, né? E mesmo assim, muitas vezes dizem, não vale a pena. Mas eu digo assim, vale a pena, porque biblicamente tudo que Deus fez, ele disse que era bom. Sim. Né? E a única coisa que ele viu que não era bom é que o homem vivesse só. Exatamente. Então ele arrumou alguém para Adão naquele princípio, para que vivesse ao lado dele, realmente fazendo seu papel, ajudando. E eu digo assim, meio toda a crise que tem, né, familiar, matrimonial, em meio a toda essa crise que o mundo instalou, né, e o sistema tem instalado, eu digo, vale a pena casar. Sim. Vale. Né? Até essa questão do vale a pena é porque as pessoas normalmente buscam, não digo nenhuma perfeição, mas tipo assim, que vale a pena se essa pessoa tiver como uma moeda de troca, né? Eu caso contigo, mas tem que me dar uma coisa em troca, entendeu? Tem que ser ou extremamente submissa, tem que obedecer todas as minhas ordens, ou procurando algo nela que valorize, que agregue em mim, entendeu? Se tu não tem nada pra me beneficiar, então não vale a pena a gente casar. Isso ocorre muito porque não chega ao entendimento da pessoa, né? Que um casamento a Bíblia diz assim, como andarão dois juntos se não concordar? Sim. Né? Então, se você concorda casar com sua esposa, né, e ela concordou casar com você, assim, vamos dizer, é 100% que vocês vão dar certo. Né? A primeira coisa é a concordância. Então, a partir da concordância, o homem tem o seu papel e a mulher tem o papel dela. Sim. Então, a mulher decide sair da casa dos pais, o homem decide sair da casa dos pais, né, para se unir, e a Bíblia diz que eles se tornam uma só carne. Então, a partir dali, nós que somos cristãos sabemos, né, que temos as nossas limitações como esposa e como esposa, como mulher e como homem. Sim. Então, eu acho que assim que as exigências não podem ultrapassar os limites, né, e negligenciar os princípios. Então, tudo que a gente preza é pelo princípio de um casamento bom, né, que o homem faça a sua parte e a mulher faça dela. Então, a partir dali, o casamento se dá
é a melhor coisa que tem. E Sim. aproveitando que o senhor está falando sobre, né, um casamento de princípios, assim, uma pergunta até que é bem falada e polêmica, que é sobre aonde você vai buscar o seu esposo. Tem alguma diferença entre você buscar, né, ali onde você, como é que eu posso dizer? No mundo, ou na É, igreja, no ou convívio. inicia os mesmos princípios que você, É. na sua igreja, né, nesse ponto, assim. Sim, geralmente, né, lá, né, vou falar pela igreja onde eu congrego Sim. e pastorei. Sim. E biblicamente também, né? Claro. Quando Isaac foi procurar uma esposa para ele, né, Isso. seguiu o conselho de ir buscar alguém Da mesma parentela dele. da parentela dele. Sim. Então, tomando esse princípio para a nossa vida, realmente, hoje, indicamos os jovens casar com quem está recebendo o mesmo ensinamento que Ai, ele. Que às vezes os jovenzinhos vêm com aquela, não, namoro evangelístico, pastor, eu vou ganhar ela pra Cristo. Confia que vai dar tudo certo. Esse raramente vai dar certo. Sim. Né? Porque são totalmente costumes diferentes, né? E geralmente, vamos dizer assim, que se a mulher e o homem querer viver uma vida dessa forma de princípio, né? Uhum. Se a moça se unir com o homem do mundo, geralmente ela vai ter que segui-la, né? Sim. Biblicamente. É verdade. Então, ele descrente e ela crente, né? Qual vai ser mais forte? Sim. Claro. Hoje, geralmente, as mulheres são mais fortes, elas que puxam os Vão homens. puxando os homens, né? Né? Mas esse não é um princípio, né, que deve ser notado. Sim. Sim. Então, geralmente, pelo princípio, a mulher seguiria o homem, né? Então, ela precisa entender e o homem precisa entender que entre a igreja, entre os irmãos, terá alguém, né, da vontade de Deus, Sim. que será tem, o seu que cônjuge. Deus já tem sempre preparado, né? Até uma coisa muito interessante agora que a gente aprendeu no IBA essa semana, acho que foi terça ou quarta, que a gente tava falando sobre a história de Jacó e Esaú, né? Sim. Que Esaú era o mais velho e ele era pra ter recebido as bênçãos, etc. A primogenitura, né? né? Bênção da E a gente primogenitura. ficou imaginando assim, por que Deus não escolheu ele? Por que não foi ele que recebeu essas bênçãos? E a gente foi percebendo ao decorrer da história que ele era muito carnal. E aí alguém perguntou por que ele era assim. Qual foi o começo Qual foi o erro? Onde foi que teve a que caída? mostrou essa carnalidade dele, né? Onde foi a primeira queda dele? Isso, de Esaú. E aí, então, ali eles falaram sobre ele ter se relacionado com mulheres que não as eram ali cananeias. da sua terra. E Sim. ali foi onde ele teve essa recaída. Deus não se agradou da atitude dele. Exatamente. Então, a atitude do homem, né? As decisões do homem valem muito diante de Deus. Hoje, eu penso assim muito, o que o fulano vai pensar de mim se eu fizer tal coisa, Sim. né? Mas essa não é a pergunta que nós devemos fazer. Aquilo Devemos que- pensar o que Deus está pensando da nossa atitude. Sim. Ser Então, baseado naquilo que Deus pensou a nosso respeito, né? O que ele pensa a nosso respeito. Então, a partir dali, o homem vai ter o quê? Uma boa conduta, Claro. né? Vai saber conduzir a sua vida, vai saber conduzir a sua família, né? Vai viver uma vida por dentro da palavra de Deus. E isso que nós olhamos para a Bíblia, isso hoje acontece diariamente na nossa vida. Uhum. Né? As decisões do homem levam ele ao caos, né? E a decisão do homem leva ele ao ápice da sua vida plena com Deus, né? Diante da sociedade corrompida e sendo um exemplo para muitos. Sim. Então, Esaú não foi escolhido realmente Sim. pela sua atitude, né? E nós olhamos para o irmão dele que tinha um nome totalmente, Uhum. né? Que não fazia, Contraditório, né? meio contraditório, né? Sim. E vendo um jovem dedicado à casa, à sua família, a seu pai, à sua mãe. Então, isso vem, né, de geração em geração, e realmente a atitude do homem, a decisão do homem leva ele a participar das coisas Sim. boas da vida. E até uma coisa que influencia também, que se a gente for parar pra pensar, é o círculo de amizade que acaba tendo, né? Isso. Por ser uma pessoa desviada e uma pessoa da igreja. Então, se a gente for ver pela história de Esaú ali, ele provavelmente convivia muito com o pessoal de Canaã ali, os cananeus. Uhum. Ou seja, a influência deles acabaram mexendo nas atitudes dele. Pra levar a esse ponto dele negligenciar a primogenitura dele e se afundar desse jeito, né? E mais aprofundado sobre os dias atuais de hoje, tem bastante discussão, pastor, sobre casar ou só morar juntos. O que o senhor acha a respeito Sim. disso? Isso influencia espiritualmente, né, na vida do crente. Só um adendo na influência que está falando das amizades. A pessoa que é cristão, né? O meio de amizade deles geralmente é em meio cristão, Uhum. né? Lá fora ele vai ter conhecidos, Sim. né? E geralmente, assim,
dentro da igreja, vamos dizer assim que nós vamos ainda escolher os seus amigos, né? Sim. Dentro da igreja. Imagine lá fora você considerar alguém lá de fora como seu amigo. Então você tem um conhecido lá fora, Sim. né? Sendo que conhecido você não pode ir atrás das influências dele. Uhum. Então se você ser influenciado por alguém lá fora, você não vai tomar as melhores decisões. Com certeza. Né? Porque eles não têm a mesma fé que você, não professam o que você professa, Não segue os têm mesmos princípios, né? os mesmos princípios que você. Então, geralmente, a pessoa influenciada por pessoas de fora, ele não vai perdurar. Sim. Né? Então, vai começar o quê? Praticar as mesmas coisas que eles e o que não agrada a Deus. É verdade. Né? Então, esses costumes, essas influências, vêm atingindo cada vez mais, né? Muitas vezes a igreja, a juventude, né? E isso deve ser um assunto bem aberto, né? Uhum. Eu trato com os jovens da igreja abertamente, né? Com tudo sobre princípios sobre a igreja, abertamente com eles. Claro. O que precisamos fazer, né? Que atitude devemos tomar, né? Quem devemos seguir. Então, Uhum. isso a gente tem que tratar abertamente, né? Quem estão sendo as tuas referências, teus Isso exemplos, aí, né? Então, os nossos heróis, quem são? Da fé. Os jogadores de futebol famoso, né? Sim. O fulano tem muito dinheiro, né? Não. Eu lembro que eu, né, particularmente quando eu vivi minha infância, o meu herói era o missionário, Uhum. né? Philip Malmer, né? Que hoje na sua velhice ainda continua abençoando muita gente. Sim. Então, quando ele viajava para lá, tinha um evento na igreja lá onde meu pai era pastor, Três Passos, Miraguaí, Juí, lá naquela região da fronteira. Lá, né, quando ele ouvia falar que o pastor Felipe ia para... esse é o nosso herói. Então, Sim. aquela influência do meio cristão nos atingia. Uhum. E o que nos faz, o quê? Perdurar hoje, lembrar daquela situação, lembrar daquele tempo e perseverar hoje. São pessoas de marcos importantes, né? A gente pega o pastor Benny também, são Isso, referências pra são gente. referências pra gente, pelos né? atos deles e a obra deles, né? O ministério deles. Então, essa influência que o meio cristão nós temos que ter. Uhum. Porque a influência do mundo vai levar a nós começar a pensar como o mundo. Sim. Né? Uma irmã me perguntou, morar junto ou, né, realmente Vou casar. casar. Né? O que a Bíblia ensina, né? Bom, Né? Vamos dizer assim, a Bíblia ensina a casar e não se amaziar. Uhum. Né? Então, para nós, o que vale é o que a Bíblia ensina. Então, precisamos matrimonialmente cumprir com a lei de Deus. Né? O Senhor manda nos casar. Deixa o homem, pai e mãe, une essa mulher, a partir dali são uma só carne. Então, o homem precisa casar com a sua esposa, com a sua mulher. Ter uma aliança, um elo com ela. Para poder morar junto. Né? Tudo que é contra ilegal, não se pode fazer. Sim. Né? É como no tempo de João Batista, Herodes casou com a mulher do irmão dele e era contra a lei isso. Então isso também custou a vida de João Batista, trouxe uma consequência terrível para João Batista e também para Herodes. Né? Então, porque eles negligenciaram a lei. Então hoje o que Deus nos manda é casar. Né? Então, mas eu vou morar juntos por um tempo, né? É só para ver como é, para conhecer ele, para ver se assim não funciona. É. Não funciona, nunca vai funcionar. Até tem um namoro para isso, né? O namoro é exatamente para pessoa se conhecer, para ver se é realmente uma pessoa de futuro para se casar, mas não morando junto. Na verdade, o irmão Brian tocou em namoro, né? Eu lá na igreja, vamos dizer assim, na minha igreja, né? Não sei, né? Eu não considero namoro, né? Eu não considero namoro. Eu atualmente casamos as pessoas dizendo, não, você decide, né? Você não precisa conhecer a menina, o rapaz, mais do que aqui na igreja. Né? Você não precisa frequentar a casa dela no casamento, não precisa frequentar, né? Você não precisa disso. Você vai conversar aqui na igreja, vai se ver aqui na igreja, nos olhos de todo mundo, né? Claro que, né? Tem aqueles momentos, aquelas escapadas, né? Até aquele beijo, né? Escondido, meio envergonhado. Mas isso a gente não pode se considerar isso que biblicamente não. Tem namoro, né? Sim. Então, a Bíblia não relata, né? O namoro é o início de, vamos dizer, um abrasamento. Então, o apóstolo Paulo fala o quê? Né? Melhor casar do que se abrasar. Sim. Então, essa consideração do namoro, o conhecimento do namoro, não existe. Porque você não precisa... Vai conhecer o quê da moça e do rapaz?
precisa mais nada do que a fisionomia dele. Tu vê que ele é bonito, tu vê que ela é bonita, né? Que tem uma boa Sim. conversa, uma boa educação, né? Não precisa desse momento, né? Eu acredito assim. Eu tenho 6 filhos, né? 5 meninos Meu e um chapéu. menino, Meu. né? Então você 5 vezes sogro de alguém, né? E meu filho também, né? Você sogro de alguém, de uma menina, de uma moça. Sim. Então, eu digo assim, ó, o que eu não quero para os meus filhos, né? Eu não quero para ninguém mais. Então, biblicamente, eu não vou conhecer ninguém no namoro, Uhum. né? Porque realmente você conhece alguém quando você começa a trocar intimidade. Quando você começa a conhecer os seus valores. Sim. E esses valores só são revelados depois do quê? De uma convivência. É um processo, né? É um processo. Daí a pessoa, o casal adianta esse processo. Você diz assim, pastor, sabe que eu não estou gostando mais da menina? Não era bem isso que eu imaginava. Não era isso que eu imaginava. É lógico que ele vai desistir, né? Talvez já teve o que ele quis, né? É. Então, o namoro hoje, né, é um perigo. Aqueles que talvez consideram o namoro... um namoro cristão. Qual é o namoro cristão? O que a Bíblia diz? Não diz nada. Não tem base bíblica pra Não tem namoro, base né? bíblica. Só foi enviado, ó, vai buscar a esposa de Isaac. Quando ela chegou, essa aqui, Deus mostrou, essa aqui. Bem, você vai ser a esposa do meu Senhor. Chegou até Isaac olhou para ela. Deus me deu, vamos casar. Aí Isaac veio o quê? Conhecer ela. Uhum. Então, É um processo. esse parâmetro que nós devemos seguir dentro da igreja. Então, hoje o namoro, para mim, eu desconsidero, né? É a minha opinião, né? Sim. Na igreja onde pastoreamos, falamos isso para os jovens Uhum. abertamente, falo no altar abertamente, não me venham, né? Claro Vou pastor te apresentar minha namorada aqui. né, e isso, né, tem pessoas que chegam hoje, isso não é geral, né? Eu tenho, assim, aqueles que estão na igreja comigo há 9 anos, né? Sabe dos ensinamentos, sabe das questões da igreja. Uhum. Então, eu cobro isso dessas pessoas, que eu ensinei. Eu não posso cobrar alguém que eu não ensinei. Então, tem pessoas que chegaram na igreja já namorando. O que eu vou fazer? Eu tenho que Instruir. tratar essa Sim. de uma maneira assim, né? Uhum. Cordata, legal, né? E que eu não espilhe a pessoa, Uhum. né? Então, aqueles que ouviram falar antes, de antemão, aí não. Né? Aqueles que vêm, chegam na igreja com esse tal costume, eu não posso tocá-los, eu tenho que fazer o quê? Tratá-los e impulsionar eles para um casamento, né? Abençoado diante de Sim. Deus. Porque Deus realmente não leva o tempo da ignorância em conta, Uhum. né? Então, essa questão do namoro, né? Desses costumes, lá de fora, tenta invadir a igreja. Mas isso não é bom, Uhum. né? Ninguém pode conhecer alguém no namoro. Até porque, se a gente for ver ali em relação até essa passagem ali de Isaac, Isaac estava orando quando a sua esposa chegou e o servo de Deus orou para que Deus mostrasse para ele. Então, é a oração que vai nos mostrar verdadeiramente quem que é a nossa companheira pro resto da vida. Né? Tem um sinal. Tem. Tem um Sempre sinal. vai ver. Né? Mesmo que o homem talvez negligencie alguma coisa, Deus continua sendo fiel. Uhum. E ele avisa os seus. Ou você não sentiu nada quando... Com certeza. Com certeza. Né? Sim. Eu não senti nada quando eu vi que a minha esposa era realmente... E senti. Né? Então, tem um sinal. Por que o homem vai procurar a conhecer primeiro? Uhum. Ver se vai dar certo. Eu vou morar 2 anos juntos. Se correr bem... Não funciona assim. É. A partir do momento que morou junto, você realmente está se conhecendo, talvez, né, com a pessoa, e você está automaticamente, biblicamente, em pecado. Sim. Porque você precisa o quê? Cumprir com a lei dos homens e com a lei de Deus. E morando junto, a gente não vai ser ignorante e falar que não vai entrar num pecado de fornicação, pelo amor de Deus. Sim. Se a pessoa viver 2 anos convivendo junto na mesma casa sem cometer nenhum ato, a gente não levanta as mãos pro céu, que Deus puxa. Mas é bem isso. Sim. Às vezes a pessoa faz vista grossa com isso. Uhum. O irmão é uma bênção. A irmã é uma bênção. Não. Por mais que seja uma bênção, né? Nós somos
carne e osso. A juventude ignora isso. Uhum. Muitas vezes os pastores ignoram isso e esquecem do tempo. Eu não sei porque, eu não sou tão novo assim, né? Tenho meus 39 anos, mas eles esquecem que foram jovens, os pastores mais velhos, né? Esquecem como eles começaram, como eles conheceram a esposa deles. Sim. Parece assim, né? Como foi a adolescência, né? E muitas vezes trata o jovem que chegou na igreja, que chega, geralmente o menino ou a menina que tem respeito pelo pastor, ele chega, pastor, o que o pastor acha? Busca ser aconselhado pelo pastor, né? Eu tô pensando em namorar fulano. O pastor diz, pior que ele é um cara legal, né? Eu acho que podia, né? Como? Tipo, trata com desleixo essa questão que vai o quê? Futuramente trazer um problema. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer hoje? Prevenir e não remediar. Sim. Né? Uma pessoa que... nós vamos ver Isaac teve algum problema com Rebeca, viveram a sua velhice abençoado. Sim. Né? Então, a ideia é essa. Uhum. Né? Então, tudo que é planejado, tudo que é, né, feito com ordem e decência se torna abençoado. bênção. Sim. E até a gente tava vendo em relação aos números, o último episódio que a gente gravou com o pastor Rony, ele falou um número meio alarmante não sei se foi tratado no episódio ou se ele falou só pra gente no particular, mas quando ele chegou em Portugal havia 10 milhões de habitantes. Agora tem 9 milhões. Regrediu. Então o pessoal mais idoso tá falecendo e os mais jovens não querem ter filhos. E o que o senhor acha a respeito disso, pastor? O pessoal mais novo. Falar de ter filhos, eu quero dar um testemunho. Amém. A irmã Júlia, ela tá segurando há anos, pastor, pra te falar a respeito disso, eu acho. Não, é que assim, ó. O senhor lembra quando o senhor pregou, acho que foi num evento lá em igreja. Eu não sei se foi Encontrando Jovens ou Seja que teve em Igrejinhas. Foi no Seja, né? Não, foi Encontrão da secção 3 e 4. Que aí o senhor pregou sobre casar, ter filhos, essa questão. E a minha mãe, ela tava assim, bem afastada, né? Da igreja, enfim. E eu tava noiva do Brian. Tava noiva? A gente tava noivo. Uhum. E daí, ela não queria que eu casasse. Ela queria que eu casasse só com 19 20 anos. por aí. 19 Queria anos, fazer que adiasse faculdade, bastante tempo. tudo, tivesse uma né, vida financeira estável e tudo pra casar. E filhos só depois. Daí o senhor pregou e tudo, né? Tá. Eu cheguei em casa, daí minha mãe me chamou assim. Júlia, tô pensando, vamos planejar teu casamento pra te casar. Foi... Através da mensagem do pastor, conseguiu abrir a mente dela pra gente pra ser abençoado no nosso casamento. E até todo esse planejamento que ela queria ter de uma vida financeira estável, faculdade, esse tipo de coisa. E Deus tem nos abençoado, sabe? Sim. Deus proveu pra gente a casa, os móveis pra dentro de casa, tudo perfeito. E a gente não teve que passar trabalho nenhum. Graças a Deus, um casamento abençoado. Foi tudo mil maravilhas, assim, por dizer que Deus veio provendo assim, e a gente nem sabia de onde vinha, assim, mas no final foi tudo abençoado. E a gente não teve que ter praticamente gasto nenhum com casamento, com os móveis pra dentro de casa. Então Deus provê. Quando a gente tá debaixo da bênção de Deus, Deus provê. Deus podemos agora, né? Glória a Deus, né? Sim. Por isso a gente às vezes prega em muitos lugares, né? E N mensagens. A semente é lançada, mas nem sempre a gente vê. Poder ver um testemunho da irmã Júlia aqui agora, isso para mim, né? É gratificante. Vale a pena servir a Deus. Sim. Gente, assim, ó. Deus é maravilhoso, né? Ele é tremendo, a glória dele, a honra é para ele. Então, uma simples palavra, né? Num culto, né? Totalmente, né? É que Deus direciona as coisas. Sim. Né? Então, o ouvinte, ouvir e sentir isso, vale a pena, né? Vale a pena. Então, não tem outra coisa a não ser glorificar a Deus, irmã Júlia, né? Pelo irmão Brian. E é o que é isso aí. Eu tipo, jovem que chegou, pastor, eu tenho que casar, e agora? Né? Eu não tenho nada. Se Deus vai abençoar a tua vida. Né? Um casal lá que quis casar não tinha nada, não tinha como sair, não tinha como arrancar. O jovem decidiu, não, pastor, eu vou casar, então tem a bênção, vai atrás, né? Dentro assim foi para outra cidade, trabalhava a semana toda, de dia, de noite, né? Porque o homem é isso. Sim. O homem, ele é supridor. Então, desde o começo, fez isso, né? Pagou seu casamento, tá casado, tem 2 filhas, coisa mais linda. Né? Glória a Deus. Então, e se eu dissesse, não, você tem que
procurar fazer uma faculdade. Uhum. E a benção dele ia adiar para depois daqui 10 anos, 5 anos, né? Será que ia estar com a mesma empolgação? Uhum. Onde ele ia estar daqui 5 anos? Não. Uhum. A pessoa decidiu, né? A primeira coisa que o homem tem que fazer é decidir. Sim. Depois o resto é com Deus. Deus. E Deus abençoe. E é A maravilhoso. gente é prova o viva testemunho disso, que da Deus irmã Júlia. abençoe. Deus abençoe mesmo. Vocês são prova disso. Sim, pode fazer a outra pergunta. Não, como a gente tinha falado ali a respeito dos filhos, pastor, o que o senhor acha? E, em relação a esse pessoal que não quer ter filho, se é errado não querer ter filho, né? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Né? Uhum. E, geralmente, quem recebe uma herança, ele vai recusar? Você recusa, né? Se é muito dinheiro, se é isso, é uma posse, é isso. Todo mundo quer. Né? E aquilo que realmente vem de Deus, às vezes as pessoas dizem, eu não quero ter filho. Né? O errado é pôr isso no coração, gente. Né? Todos aqueles que me ouvem, Uhum. né? Não põe no coração. Por quê? Porque tem pessoas hoje que não podem ter filhos. Cientificamente. Sim. E eu que sou saudável, eu que tenho uma vida e posso sustentar alguém, por que eu vou ter essa ideia de dizer que eu não quero ter filhos? Né? Então, biblicamente, que Deus fala? Que era para nós ser fecundos. Uhum. Né? E multiplicar, encher a terra. Claro que eu tenho que deixar agora um pouco para vocês. Né? O pastor fez a parte dele. Eu já fiz a minha parte. Né? Então, a Bíblia diz isso. Né? Que tudo Deus fez para quê? Para geração, para gerar. Né? Nós temos um trabalho a fazer. Claro. Nós temos uma missão aqui. Né? Como a pessoa vai dizer, não quero ter filhos. Né? Como em Portugal, como a Moraes está falando. Né? Lá a população diminuiu. Isso é lógico. Está doutrinado isso. O sistema está doutrinando isso, a diminuição da população. Né? Então, o sistema está levando para isso. Até lá o aborto é legalizado, né? Tudo isso acontece para quê? Para que a pessoa se sinta aprisionado, pressionado, e vem esses pensamentos, essa influência. Eu não quero ter filho. Se eu tiver filho, eu vou ter que me dedicar a isso. Tem que abrir mão de muita coisa. Eu vou né? ter que abrir mão disso. Se eu tiver filho, tem que sustentar. Se eu tiver... Não. Esse pensamento é lá de fora. Uhum. Então, é errado, sim, biblicamente, a gente decidir. Eu não quero ter filho, conhecendo a palavra de Deus, no caso, né? Conhecendo a mensagem, né? Vendo verdadeiramente a vontade de Deus, a pessoa que pensa, não quero ter filho, é errado. Sim. Né? Sem contar que ter filhos é maravilhoso, né? Eu já vi vários testemunhos. Eu conheço uma pessoa em específica, uma mãe que ela dizia que nunca queria ter filhos, que ela não gostava, né? E ela gostava muito de curtir, assim, viajar e ir para vários países, gostava muito dessa vida. E ela sempre dizia que não queria ter filhos. E aí ela teve, né, um filho, assim, que sem querer, e teve. E hoje em dia, assim, ela não vive, assim, é o amor da vida dela. Leva pra todos os lugares. Acho tão lindo que antes ela queria fazer isso sozinha, viajar sozinha. Agora o maior prazer dela é levar ele pra todos os lugares que ela vai. E tem pra mostrar que um filho não impede Sim. a pessoa de curtir a vida, de fazer um passeio, uma viagem. Só vai ter que gastar um pouco mais. Um pouquinho a mais. Né? Um pouquinho a mais. Mas esse pensamento, né, essa ideia, não quero ter filho, mas assim, os planos do homem e da mulher são um. Os de Deus são outros. São bem diferentes. Né? Eu tinha um rapaz uma vez que disse, estava casado, né? E os filhos, né? Já estava casado, e lá, eu hoje exijo, a pessoa casou lá na igreja, como é que tá aí? Vamos crescer os membros de Parobé, fazendo favor. Vamos multiplicar. Vamos multiplicar, né? Eu falo isso, né? Abertamente, sim. E eu fui falar com esse jovem há muito tempo atrás, ele casou perto de mim, assim, no mesmo tempo quase. E eu disse, e aí, os filhos? Ele disse, não. Primeiro eu vou ter que a minha casa, né? Meu carro, eu vou me estabilizar, né, mano? Não era pastor ainda, tem que me estabilizar, tem que, né? Conquistar muita coisa. Depois nós vamos pensar num filho, né? Falando isso pra mim. E daí, na outra semana, eu descobri a esposa estava grávida 2 meses já. Não teve muito como planejar. Não teve um plano.
Entende? Então a gente já vem com essa linha de pensamentos. Por que não ter filho? Havia um plano, não era o dele só. Né? Então, os pensamentos nossos são, os de Deus são outros. Né? Então, Deus, o que Deus nos fez? Para nós multiplicar, para nós fecundar, ser fecundo. Né? Então, hoje, vamos dizer assim, eu vou planejar os meus filhos. Eu não planejei nada disso para minha vida. E eles são totalmente uma bênção total Sim. na minha família, né? E isso sem falar assim, a estruturação que traz, a mudança que traz para o homem, para a mulher, isso é assim, ó, não é radical, né? Porque o radical não permanece, ele oscila muito. Então é algo assim extraordinário, né? Traz uma alegria para dentro de casa, traz algo traz vida, especial, né? Deus nos dá coisas especiais, né? Coisas excelentes. E uma delas é filhos. Então, o homem e a mulher se unem, vão ter filhos. Sim. Né? Sim. Mas eu tenho que ter tal coisa. Não. Você tem que ter filhos. Né? A nossa maior riqueza é a família. Nossa intenção tem que ser essa, biblicamente falando, como cristão falando, nós precisamos, não, eu tenho que ter minha família, tenho que ter meus filhos, eu tenho que apresentar uma família, eu tenho que criar alguém igual a eu. Sim. Às vezes o inimigo da nossa vida tenta pôr esse pensamento. A sociedade tenta, não tem filho, é dificultoso, é isso, é aquilo. Não, o inimigo não quer alguém como você incomodando ele. É até um exemplo, o senhor foi seguindo o exemplo do seu pai e foi tomando não tomando, mas seguiu o caminho dele e, de certo modo, tomou o posto dele, uma continuação da obra dele, né? Isso. Cuidando da igreja. E assim, creio eu que futuramente teu varão também vai seguir nesse mesmo caminho do senhor e vai quem sabe, continuar tocando a igreja, né? A igreja normalmente não pode funcionar assim. Não é como monarquia, né? Sim. Que um herda o trono do outro. A igreja, eu, por exemplo, cuido muito disso e falo abertamente também isso. Sim. Né? Se o meu filho não for o pastor, tranquilo. Mas eu quero que ele seja. Sim, lógico. Mas na vontade de Deus. O importante é estar no mesmo caminho. O importante é estar na mesma direção. Né? Então, Jesus era carpinteiro, como o pai dele aqui. Né? Como José era, ele foi herdando e seguindo os passos de seus pais aqui, carnalmente. Né? Então, eu, por exemplo, se eu quero que o meu filho seja um pastor. Né? E tudo tende a ele ser, né? Vendo o seu exemplo, a sua caminhada. Vendo a minha caminhada. Desperta dentro dele um desejo de ser isso, né? Tem que despertar. Tem. Né? Aí, desperta por quê? Porque eu passo um bom exemplo a ele e, tipo assim, uma boa visão do que é ser um pastor. Sim. Né? Então, ele vai querer isso. Se o pai que é pastor, diz, ser pastor é isso, ser pastor é aquilo, não aguento mais. A criança, até os seus 8 anos de idade, assim, ele vai captar tudo o exemplo dos pais. Toda essa negatividade que ele for colocando. Negatividade, positividade, tudo ele vai captar. Sim. E ele vai levar aquilo para quê? Para a vida toda dele. Né? Então, a criança, quando ela nasce, eu digo lá para os jovens que estão tendo os filhos agora, a criança tem que ser tratada desde o primeiro dia de idade. Né? Ao seu tempo. Né? Então, ele chegou na família. Né? Ele está ali por causa dos pais. Né? Então, ele tem que entrar na família e se adaptar à família, não a família se adaptar a ele. Né? A gente vê isso bastante hoje em dia, né? Então, isso muitas vezes traz dificuldade e um sinal, olha o problemão que o fulano tem com os filhos. Não é um problema, é porque não soube criar. E se os papéis se inverterem, causa muito problema mais pra frente, né? Isso. Os valores invertidos trazem problema sequencialmente. Sim. Não Até tem. trazendo essa questão do matrimônio, pastor, sobre os papéis, né? O senhor pode exemplificar mais pra gente a respeito dos papéis dentro de um casamento. Papel de um homem, papel de uma mulher. O senhor tocou um pouquinho antes ali que o homem ele é o provedor da casa, né? Sim. Mas o senhor possa explanar mais um pouquinho sobre isso com a gente. Nós começamos todos os filhos, né? Sim. Vamos... Mas trazendo essa linha, né? De ter filhos, casar. Hoje,
Aí nós vamos dizer assim, o apóstolo Paulo não teve esposa, né? Tem muitos que dizem, tem muitos que ousam dizer isso. Né? Fulano lá... Não tem... E o tempo que eles viviam? E a circunstância que eles viviam? Será que hoje nós temos um apóstolo Paulo nos nossos dias? Mas eu sou santo. Eu não preciso casar para fazer a obra de Deus. O solteiro procura agradar a Deus. O casado procura agradar a esposa. E começa a colocar um monte de base bíblica para se justificar, para viver uma vida a sós. Né? Sim. Sendo que a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só. Negligenciou o primeiro princípio, está em perigo. Né? Mas eu sou igual ao apóstolo Paulo. Não é nada disso. Hoje, atualmente, por favor. Com isso aqui na mão, com toda a informação, com tudo que nos cerca, o inimigo toda hora nos rodeando, vai se criar um apóstolo Paulo com 18, 19 anos. Eu não quero casar com 20, 23, 25 anos, 28, 30 anos sem esposa. Sim. Ou sem esposo, nada disso, não. Tem que casar na melhor idade. Né? Fez 18 anos, a moça já está pronta para casar. Sim. É assim. Né? Não que seja necessário. Não tem que casar com 18, não. Tem que casar com a pessoa certa. Claro. Mas esse é o tempo hábil, né, para ter uma vida abençoada. Então, vem, né, de informações infundadas, né, a pessoa ter esses tais costumes. Daí decidiu, porque muitas vezes viu a mãe e o pai brigando naquela guerra dentro de casa. Eu não quero casar. Geralmente acontece isso, as crianças frustradas. Viu o exemplo do casamento dos pais e apega para eles. Né? Daí já diz, se é para me viver que nem minha mãe e meu pai, não vou casar. Existiu isso na igreja. E a gente tratou e Deus, graças a Deus, mudou. Né? E hoje são casados. Então, muitas vezes a gente pensa assim, não, eu tenho que fazer tal coisa para... Não, você tem que seguir a palavra de Deus. E você vai ser muito abençoado. Então, tem os passos certos para a gente caminhar. Sim. Né? Então... Deus deixou tudo bem definido. Deixou bem definido quando ele chamou Josué. Diz, nem para a esquerda, nem para a direita, não olhe. Né? Seja forte e valoroso. Então, essas questões vêm, né, e nós temos que tirar todas as dúvidas. Né? Temos que explanar o que a Bíblia diz, o que vai ser favorável, o que vai te trazer bênção. Então, um casamento, uma família não vai trazer bênção? Com certeza. Com certeza. Vocês são prova disso. Eu sou prova disso. Os irmãos ali são prova? Né? A vida de solteiro é bom, é legal. Né? A única coisa da vida de solteiro é que custa mais barato. É. Só isso. Um pouquinho mais em conta. Só. É um X só. Sim, hoje a gente foi almoçar junto, daí antigamente era 9 pila, meu pastelzinho só, minha coquinha tava tudo certo. Daí hoje são 2 coca, 2 pastel, o valorzinho vai aumentando, mas se Deus tá provendo, amém. Sim, não, é isso aí. Muitos têm medo disso, Brian. Muitos têm medo disso. Muitos homens que se dizem homens, né? Tem medo de pagar a conta. Não, esquece isso, jovem. Vai trabalhar, tem saúde. O jovem tem força. As manguinhas pra cima e vamos luta. Tem ideia. Sim. Né? Então, tudo isso que o jovem que tem essa intenção, Deus já vai abrindo as portas. Deus vai abrindo as portas. Né? A gente sendo fiel a Deus, a gente procurando fazer a nossa parte como cristão, é assim, Deus vai te empurrando para as coisas boas e as bênçãos vão correndo atrás de você. Né? Então, tu seguindo os passos que tem que seguir, Deus vai abençoar. Né? E o casal, o Brian pediu, tem os seus deveres. Tem tudo bem definido, né? Bem definido. Né? Então, qual o papel do homem e da mulher no casamento? Né? Vamos começar pela mulher. Né? Agora é para as mulheres. Agora é para as mulheres. Né? Muitas vezes, quando a gente vai falar sobre isso, surge um ar assim, de machismo.
Na igreja, assim, falar na igreja e falar ao público sobre esse assunto soa como se fosse, o pastor é machista. Ai, na igreja não devia ter isso, né? A Mas igreja- infelizmente ainda tem isso em algumas. Ainda existe porque viemos do quê? De poucos ensinamentos. Hoje o que eu mais vejo na igreja que eu me criei, né? E hoje eu sinalizo muito isso. Na igreja eu sinalizo muito isso. Na igreja que eu me criei, era assim, Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, todo culto. Se o culto não desse um fogo no final, tipo assim, não estava bom. Sim. Não era o habitual, né? Eu me criei assim, né, pentecostal. Sim. Né? Essa é a ideia que eu me criei. Né? Então, toda essa base que o ideia senhor foi que formado, tem né? dentro da igreja de machismo e de valores invertidos, né? Se criou lá atrás. Porque Deus... ou não é bom estar no avivamento do Espírito Com Santo? certeza. É maravilhoso. Falar em línguas é uma bênção. Né? Mas existia um homem que preferia falar uma palavra na sua própria língua do que 1000 em outras línguas. Esse foi o apóstolo Paulo. Quem foi esse homem? Podemos olhar para a vida dele? Um homem que ensinou toda a igreja. E hoje nós seguimos os escritos dele, os ensinamentos dele. As cartas dele nós lemos até hoje. Conselhos pra gente. Né? Os conselhos, os ensinamentos. Então, é bom o Espírito Santo, avivamento, é excelente. Mas isso tudo tem, vamos dizer, um limite. Né? Então, a igreja lá atrás, o que faltou é ensinar. Eu estou na igreja por quê? Meu pai disse, tem que se batizar em nome de Jesus, piá. Né? E obedecer à igreja e seguir, é isso aí. Não me disse... Se ele me dissesse, tu tem uma bênção te esperando. Você tem um ministério. Né? O pai é pastor, tu vai ter um ministério também. Tu pode ser um missionário, um evangelista. Sim. Né? Tu pode seguir o legado do pai, que você pode abençoar muitas famílias. Né? Você pode levar a mensagem do nome de Jesus para muitas pessoas. Segue isso. Eles não me falaram isso. Só disseram assim, tem que se batizar em nome de Jesus e Espírito Santo e vamos lá. Era isso que eu fazia na igreja. Sim. Com 5, 6, 7 anos, falava em línguas, ia para casa falando em língua. Assim, a igreja naquele tempo, assim, meados de 94, 93, 90 de 95, assim, onde eu me criei, era muita benção. Muito. A igreja era sensacional. Só que eu vejo hoje, né, e biblicamente olhando também, que faltou essas tradições que tem hoje no meio do povo. Machismo, que a igreja é muito machista, a igreja é isso, a igreja... Tudo isso se criou porque falta entendimento nas pessoas. Até como diz a palavra em Provérbios, né? Ensina o teu filho, a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, né? Inculca a palavra na mente dela, os princípios. Né? Ensinar. Então, muitas vezes faltou isso lá na igreja, lá atrás. Né? E hoje, como a irmã disse assim, vai tocar num assunto marido e mulher... As pessoas já têm que ficar assustadas, tem um tabu, né? Um tabu a ser quebrado hoje por nós, pastores. Eu que tenho 9 anos de ministério somente, às vezes eu vou falar nessa questão, até na hora de fazer um casamento. Quando a gente vai dizer, não, a mulher faz isso e o homem faz isso, as pessoas, os convidados ficam, como assim? Sim. E agora? Todo mundo já vai levantando os escudinhos, se defendendo, entrando na defensiva, né? Como assim? Eu vou virar familiar do meu filho agora? Sim. Né? A família dele agora é esposa, Então depois pai a gente toca e mãe, familiar. mais sobre esse assunto, que as pessoas às vezes se assustam quando a gente diz que assim que a gente casa, minha esposa e minha família, o restante virou meus parentes. E as pessoas não conseguem entender isso. Eles não conseguem entender. Isso traz um apavoro para os convidados, se mexem no banco na hora do casamento. Fica todo mundo inquieto, né? O que esse pastor louco tá falando aí? Porque isso, as pessoas lá de fora têm um totalmente entendimento ao revés de nós. Causa escândalo. Causa tipo assim, um escândalo, né? E muitas vezes isso atinge dentro da igreja. Sim. Agora o pastor vai começar a falar, não, eu amo falar sobre família, sabe? É maravilhoso. E até uma vez eu acredito que Deus tem sempre um plano, sabe? Sim. Deus tem um plano com a gente. Com E certeza. daí
uma certa vez eu tive na Argentina, em Buenos Aires. Fui num evento lá. E lá tinha o nome do evento era Cima. Uhum. Eu conheci muita gente, tive muita conexão. Meu irmão, o pastor João Isaac, tive muita bênção, né, através disso, uma conexão maravilhosa. Até hoje a Sim. igreja está vivendo aí, né, nessa bênção de pregador daqui, pregador dali, Uhum. porque a gente foi, conectou, sabe? E isso trouxe muita bênção a gente. Tirou esses laços. Né? E exigiu muito de nós também. Uhum. Né? E essa certa vez que eu estava nesse evento em Buenos Aires, é a primeira vez que eu fui, né, para lá. É a primeira vez que andei e voei. Com medo que Sim. tenho, né? Até nem tenho plano de viajar porque tenho medo. Mas, né, com muito medo fui. Né? Eu e o pastor João Isaac fomos lá. Aí chegando lá, estava muito bom. Sabe? O pastor pregando assim, conheci o pastor Raul de Assis, um tremendo homem de Deus. Né? Hoje dorme no Senhor, né? Também seu filho, que através dele também conhecemos todo mundo aí, através do pastor Davi de Assis também, que dorme no Senhor, sabe? Com muito pesar a gente fala isso, porque fomos amigos, né? Sim. E tivemos esse conhecimento da igreja argentina e da igreja pentecostal unida daquele lugar, sabe? E entrar num evento daquele primeira vez, assim, vendo o povo e vendo aquelas pessoas, aqueles heróis da fé, Uhum. como nós estávamos dizendo antes, Sim. né? E poder participar daquilo ali, sabe? Para mim foi um privilégio. Nesse evento, eu estava lá. E veio o pregador Elias Limones. Uhum. Excelente Nossa, pregador. Ele veio pregar. E ele chegou pela benção, manhã, né, para pregar. E já tarde foi embora. Só chegou num voo e de tarde foi no outro. Nem ficou um dia na Sim. Argentina. E aí, quando ele pregou uma mensagem poderosa, vamos para cima. Né? O nome do evento era Cima e intitulou a mensagem Vamos para cima. Né? Então foi uma tremenda benção. E na hora que ele foi sair do evento, né? Uhum. Aí todo mundo querendo uma benção dele, tocar ele e tocar ele. E ele saiu, os irmãos de segurança, né, conduzindo ele para sair para a porta, muita gente, Sim. né, querendo ver ele, querendo tocar. É um tremendo pregador, é até hoje, né? Então, tive esse conhecimento com ele, né? E quando ele foi sair, veio na minha direção. Nossa. O coraçãozinho tava aqui na Né? goela já. E eu, né, fiquei assim, pá, tomara que ele venha perto de mim, né? Sim. Né, para me apertar a mão dele. A única coisa que me deu, ele tava com uma toalha assim na mão. Ele tava com as mãos erguidas e com uma toalha assim. E ele passou perto de mim assim. E eu estiquei a mão e peguei a toalha dele. E eu olhei no olho dele assim, e ele largou a toalha. Tem até hoje guardado a toalhinha. Né? Peguei aquela toalha, quando eu Sim. olhei assim, estava escrito Restaurando Famílias. É um evento que tem nos Estados Unidos, né? E eu amo falar sobre família, né? Então, esse tabu que a gente está quebrando hoje foi por causa de lá atrás que faltou ensinamento, Sim. né? E muito na igreja hoje se dá os problemas, porque vocês são jovens hoje, mas muito se deu os problemas na igreja pela troca de valores, Infelizmente. né? Às vezes eu uso essa expressão, né? Hoje a doutrina da nossa igreja, as irmãs têm que andar com saia longa, né? Andar de saia, né? E daí as irmãs, né, desse tempo, usavam saias longas, mas vestiam a calça de homem. Em casa, vestiu Né? as calças dos homens, Né? sim. Querendo mandar, trocando os valores, governar, que não é para elas governar. Então, esses problemas hoje atingiu muito a igreja. Por causa desse ensinamento que faltou lá atrás. Uhum. Focaram muito no Espírito Santo, focaram muito no batismo, né, do Espírito Santo, e não conseguiram ensinar, porque se nós olhar para dentro da palavra de Deus, Jesus, o que ele fez? Mais ensinou. Ensinamentos. Uhum. Jesus só ensinou, pouco pregou. E o que hoje mais mata pregador é a eloquência. O Vemos excesso. muitos pregadores excelentes, mas a eloquência tem tirado eles da onde? Do lugar que eles muitas vezes mais gostam, que é o altar, e pregar e transmitir a palavra de Deus. Sim. Né? Então, Sim. quando se ensina, é muito melhor. Uhum. Porque quando tu ensina, você faz o quê? Discípulo. Sim. Avivamento não traz discípulo. Né? O Uhum. discípulo vive o avivamento. Verdade. Sim. O ensino vem do discípulo e o discípulo vive o avivamento. Então, essa é a intenção que a gente tem que, né, ter com o evangelho. E esses tabus de família hoje, falar de marido, mulher,
São coisas que as pessoas... Vai falar na igreja, as pessoas... Meu Deus, mundo agora se lá espanta. vem o pastor de novo. Sim, Chega a exclamar no banco. sim. Mas até ser quebrado é um processo, né, pastor? Quem o senhor falou, mencionou assim, lá vem o pastor de novo tratar sobre isso. É. Mas até que seja quebrado e inculcado e as pessoas aceitem essa mensagem, tem que continuar a ser repetido e falado, né? Isso. Por que que eu digo isso? Que precisa ser falado. Tem coisa que hoje, o óbvio, muitas vezes precisa ser falado. Uhum. Né? Precisa na igreja. Porque a mulher precisa ocupar o seu lugar e o marido ocupar o seu lugar. Sim. Sim. Né? Então, qual é o papel da mulher? Biblicamente, né? Ser sujeita a seu marido. O desejo dela é todo para o seu marido, Uhum. né? Uhum. E ela deve ser o quê? Governada pelo marido. Hoje o século prega isso? Uhum. Não. O mundo ela prega isso? Bem pelo contrário. E a igreja está pregando isso? Tá, né? Daquele jeito. Mas É com medo, mas tá. É com medo, É, porque receoso, né? a primeira coisa que o pastor pensa assim, meu Deus, eu vou tocar as pessoas da igreja. Não. Hoje as pessoas precisam de palavra, mesmo ela sendo dura. Uhum. Por quê? O que segura a pessoa na igreja não é o pastor, Não é a cargo. pregação do pastor, não é cargo, não é oportunidade. O que segura a pessoa na igreja é o Espírito Santo de Deus. Uhum. Esse é o papel dele. Ele que convence o pecador. Né? Então, Sim. muitas vezes o pastor tem esse medo assim, de dizer, tratar Uhum. quebrar esses tabu, né? E não ensina o Sim. povo como tem que ser E para que o ensinado. Espírito Santo convença, a palavra tem que ser Tem que ser pregada, pregado. tem que ser ensinada. Né? Tem que ser ensinado. Vai convencer do quê se nada tem sido ensinado? Eu vou abrir a Bíblia, vou pregar o que está ali, não o que eu acho. Sim. Né? Sim. Aquilo que Porque eu tô sou sentindo. mandado lá em Uhum. casa, Eu vou eu vou continuar a partir daqui. aliviar. Não, Sim. não. Primeiro eu tenho que ser um exemplo, né? Uhum. Como pastor, como esposo, como pai, né? Porque eu não vejo assim alguém julgando sem o conhecimento de causa, né? Sim. E o que o profeta fazia na época? Ele julgava a causa. Uhum. Ele via os juízes, eles julgavam a causa. Então um pastor, ele precisa ter conhecimento do que é um casamento, O que é o Né? casamento correto. a coisa correta. Ele precisa saber como conduzir seus filhos corretamente. Olha o que aconteceu com Eli. Sim. Então, temos os exemplos. Isso aqui, é o livro que foi traduzido em todas as línguas, quase já. É o mais vendido à face da terra. Está tudo aqui. Uhum. Uhum. E muitas vezes a gente, mas será? Não, está escrito. Então, é necessário a gente entender isso aqui. Sim. Né? Então, se está escrito, nós devemos seguir. Com certeza. Deus nos deixou um manual. Então, nós temos Né? todos os exemplos, biblicamente falando, e muitas vezes nós negligenciamos o quê? Os nossos valores que vão nos impulsionar para as coisas maravilhosas da vida. Sim. Né? O senhor tratou com as varoas agora, vem a parte dos varão. Agora queremos saber a parte dos homens. Agora vem... Então, a mulher, ela tem uma bênção, assim, é por ela, né? No jardim, né? Entrou o que não era, né? Uhum. E o homem compartilhou, né? Sim. A ordem foi para o homem, né? No caso, a mulher foi a parte mais frágil nesse momento e o homem aceitou porque estava envolvido com muita coisa, né? Dando nome para tudo quanto é bicho e Sim. envolvido com isso ou com aquilo, esqueceu de cuidar da esposa, né? Por que que esqueceu? Porque achou que era mais importante lá fora. Uhum. Achou que ele tinha prioridade lá fora. Não, a prioridade é a nossa família, a nossa esposa, né? Isso deve ser ensinado. Se Adão não tivesse tanto descuidado com a família dele... O diabo não tinha falado com Eva. Ela não tinha dado conversa para o diabo, para Satanás. Né? A serpente jamais ia chegar perto da Eva, se Adão estivesse lá. Porque quem ama, cuida. Uhum. Né? Então, o varão descuidou, a mulher vai negligenciar, porque ela
Eu costumo falar isso pros meninos lá, né? Uhum. E olha, o homem sabe o que faz. A mulher nem tanto. Chega a doer isso, mas Sim. Sim. a mulher, às vezes, é influenciada mais que o homem. Né? Hoje a igreja tem mais mulher do que homem. Pode ver. Pode olhar na igreja que você congrega. As mulheres são mais, assim, Deus, né, parece que convence mais a mulher primeiro do que os homens. Uhum. Isso é... Entende? Então, muitas vezes o homem esquece de cuidar. Né? Então, a mulher tem uma bênção tão grande desde o início, por ela, talvez entrou dificuldade, mas por ela nasceu um que esmagou e esmagará a cabeça da serpente. A mulher tem uma bênção tão poderosa que ela é a dentro do seu lar que guarda a glória do homem. Amém. E muitas mulheres não sabem disso. E querem cuidar do cartão de crédito, Sim. querem cuidar do talão de cheque, querem cuidar do rancho da casa, né? Querem cuidar de pagar as contas, tem o prazer de pagar as contas. Né? Não precisa disso para ser uma boa mulher, uma boa esposa. Não precisa. Ela precisa ser sujeita ao seu marido. Abençoada. Vocês acham que a palavra sujeição, né? Parece que tem que andar por baixo. Uhum. Uma mulher que sabe ocupar seu lugar, irmão Júlio, no seu casamento, anda só por cima. Né? Eu, quando eu casei, eu conheço isso aqui. Eu falo porque eu conheço isso O aqui. senhor tem propriedade para falar a respeito. Né? Na minha esposa, eu casei, né? E nós tivemos a nossa primeira filha. E a minha esposa trabalhava. Trabalhadeira, assim, não tem mais. Abençoada por Deus, profissional. Sim. Nesse meio que nós temos aqui na nossa região, sabe tudo, calçadista. Aí trabalhava, né? Ganhava um bom salário. E eu também trabalhava. Só que, né? Eu entrei para a igreja. Comecei a exercer as coisas de Deus, comecei a conhecer mais, comecei a me aprofundar, né? Fiz escola bíblica e comecei a corrigir o que eu estava fazendo errado. Eu nunca fui sempre assim como eu sou hoje. Eu aprendi, eu me deixei aprender, né? Então eu comecei a sinalizar, não, mas a minha esposa não precisa estar trabalhando. Por mais que ela ganhe bem, por mais que ela tenha profissional, as minhas filhas, as duas iam para uma mãe crecheira, largava lá de manhã, pegava só à tarde. Comecei a pensar nisso, né? Comecei a pensar, como? Né? Se não, Deus vai me abençoar que eu não tenha minha esposa trabalhando. Sim. Né? E até a palavra tem esse poder de ir tirando as escamas dos nossos olhos, né? Conforme a gente vai aprendendo e se aprofundando. E deixa ser. A gente tem que se deixar aprender, né? Eu vim de um lar cristão, eu sabia tudo, quase assim, tipo, quando eu entrei na escola bíblica, eu já era, né, conhecedor de muita coisa. Isso veio desde a minha escola dominical. Sim. Né? Então, eu falo isso para os jovens. Desde a escola dominical, eu aprendi muita coisa. Inteligente, um pouco, né, me ajudou isso, sabe? Fui na escola bíblica, eu sabia muito, mas eu deixei ser ensinado. E começou a mudar os meus valores. Foi importante, o senhor não foi orgulhoso, tipo assim, ah, não, já tenho conhecimento a respeito disso, já sei. Tem gente hoje que entra na escola e diz, eu sei mais que o professor. Ninguém nunca sabe de tudo. Né? Então, hoje eu dei aula na escola bíblica hoje, para pessoas que hoje, né, são mais do que eu. Porque o mestre, o professor é isso, ele forma advogado, engenheiro, né, médico, mas ele continua sendo professor. Claro. Né? Então, esse ministério existe, né, na igreja. Sim. Então, esses valores nós temos que manter. Né? Por mais que o homem e a mulher hoje lá fora, o mundo lá fora prega uma coisa, nós temos que manter. Então, a mulher tem que saber que ela é abençoada por Deus. Abençoada demais. Né? Então, a mulher, né, tem que saber o seu papel. Né? Sua posição, e o homem agora? E o homem? Eu ver agora, qual é o direito do homem? Agora ela entra para esse lado. Né? Vamos ver se vem na mesma dosagem do homem. Sim. Para que a mulher... Deus não é injusto, Deus é justo. Sim. Então, o que a Bíblia diz? Que o homem, ele deve o quê? Amar a sua esposa.
Uhum. Amar. Então o homem precisa amar ela. E se ele ama, ele cuida, sustenta, paga as contas, Engloba tudo isso. né? Engloba tudo isso, né? Às vezes vai olhar para a esposa do fulano, é o xerox dele, né? Sim. Tem uma frase que eu acho muito legal que vários pastores dizem que não vai ser difícil para a mulher se sujeitar ao homem se ele tiver os traços de Jesus, se ele for parecido, né, com Acho que foi o Jesus. pastor Ryan que na última ministração alguém dele falou que isso. falou a respeito disso, né? Que se o marido ele for um reflexo de Jesus Cristo, facilmente No a caso, mulher seria amar a sua a noiva, esposa. a sua esposa, como Jesus ama a sua igreja, né, e cuida dela, Uhum. vai ser bem fácil para ela. É uns plim que a gente recebe, Uhum. né? É uma revelação de Deus que a gente recebe. Tipo, por quem Jesus morreu? Igreja. Pela igreja, Uhum. né? Então, Deus sabia, ele tinha um plano, Sim. né? Então ele morreu para quem? Para quem realmente se arrepende, Uhum. para quem realmente se sujeita a ele, Uhum. para quem realmente obedece a ele, Sim, para quem realmente considera ele como Senhor, Senhor. sim. né? Sara, como ela chamava Abraão. Senhor. Por que nós não trazemos para nossa vida hoje? Uhum. O que Sara seria hoje se ela vivesse em Israel? Rainha, no mínimo. Era a Sara. Sim. Era o seu Abraão. Né? Uhum. Então, esse entendimento que a gente tem que ter quando nós partimos para esses valores. Sim. Então, o homem, o papel dele é amar, ao ponto de que o que Cristo fez pela igreja. Entregar a sua vida. Entregar a sua vida. Agora, o homem vai entregar a sua vida para alguém que não obedece, Uhum. que se sujeita ao patrão lá e não se sujeita a ele, né? Alguém que anda sempre querendo pisar nele, não honra ele, não diz, bah, que dia que tu me trouxe hoje, que benção, tu é o cara, tu é meu herói. Qual a mulher que fala isso? Né? Então, a mulher tem que colocar o homem para cima. Sim. E o homem tem que amar ela porque esse é o papel dele. Uhum. Amor sua esposa. E Deus amou a igreja a ponto de entregar a sua vida. E o homem precisa entregar a vida por alguém. É fácil, irmão? Não. Não é de barbado. Então, esse é o entendimento que a gente tem que ter. Sim. Né? Até O a respeito- papel do homem é amar e sustentar. Suprir toda a necessidade. Toda a necessidade. Porque a mulher tem necessidades físicas, Uhum. suas pessoais. Até era né? nesse tempo que eu queria que ia entrar com o senhor, né? Que às vezes o homem é casca grossa. Não, eu boto comida na mesa, é isso aí, tu me serve e Eu faço tudo a minha mais. parte. Eu faço a minha parte. Será que é só isso a parte? Não. Né? Vai muito além. O cuidado vai muito além de só botar comida na mesa É e que pagar as contas. tem, o que eu costumo dizer, tem muitos homens entre parênteses. Uhum. Entre aspas. Homens. Entre aspas. É. Sim. Eu digo lá na igreja, olha, rapaz, se você que está me ouvindo, né? Uhum. Se você não é capaz de sustentar uma esposa, você não case. Pronto. Claro que nós estamos pregando também para quem, né, vem desse costume, que a esposa não tem problema com isso. Só que os que eu estou ensinando hoje, Sim. né? Uhum. Então eu acho que eu fiz uma média de 7 casamentos lá na igreja, 10 ou 7 casamentos, né? Uhum. E todos estão, né? Continuam casados. Alicerçados, casados, e as esposas não trabalham. E Deus tem sustentado. Claro que eu digo para as irmãs, tu não trabalha, mas não fica só no Instagram, só no Facebook, só no WhatsApp, querendo ser influência. Não. Você precisa ficar orando pelo seu marido, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, tratando como tem que tratar, né? Adornando o lar para o marido sentir vontade de voltar para casa. Porque tem muitos hoje homens que não têm muita vontade de voltar para casa. Chega lá, não tem um cheiro que ele gosta, não tem aquele bolinho que nem Preparado. tem aqui. Hoje no podcast você chama um bolo, Uhum. né? Talvez eu vim aqui e por esposo. Será que esse bolo rola todo dia, né? Será que aquela comida que ele gosta rola todo dia? Sabe que teve alguém que me usou e disse assim, que vocês comem de lanche lá? Não, né? Eu sempre compro pizza, que é o que eu gosto. Mas o que tua esposa gosta?
Vai gostar do que eu gosto. Negócio de pizza. Vai gostar de... mas tem que ser um dia do esposo e da esposa, nada disso. Já está ao contrário. Não é por machismo, não é por nada. É pelo querer do marido. Né? Pelo desejo dele. Né? Tá. O homem começa assim, começa a ceder. Hoje vamos fazer isso que tu quer. Os filhos também, vamos fazer o que tu quer, meu filho. Não. Né? E aí começa a negligência dentro de casa, começa os problemas a vir. Então o homem, ele vai só se entregar por alguém, né? Se verdadeiramente ele vê naquela pessoa, ela honra o que a igreja faz, honra a Deus, né? Dá glória a Deus, ama a Deus, né? Retorno, a lei do retorno, né? Então esse é o papel do homem. Mais difícil, eu acho, que é da mulher. Né? Tu daria a vida por alguém aleatório? Não. Não. Pela sua esposa, né? Certeza. Pela Júlia, pastor, né? Eu sei, né? Eu daria. Então tem isso. Né? Então é mais ou menos isso aí que a gente, né, tem que abordar. Sim. Sim. Então tá, então vamos para a próxima. O que pode abrir brechas espirituais dentro da família? Que é onde começam os problemas. Eu dei uma pulada naquela ali pra gente ir pra mais importante. Tem umas mais, mais específicas, assim. Segredo, né? É uma brecha. Né? Marido e mulher tem que ter segredo. Vergonha, né? Ciúme. Essas brechas, assim, não pode... O marido não pode dar nem a São esposa. coisinhas que Satanás fica atento pra jogar um dardo. Né? Porque se nós temos uma casa fechada aqui, só a janelinha do banheiro aberta, se o ladrão entrar por lá, o que ele faz? Ele tem acesso a todas as outras peças da casa e portas e chaves. Então, essas brechas a gente tem que o quê? Fechar. Né? Então, o segredo... né? O descuido também, o ciúme, isso são brechas que são deixadas pelo casal que não se pode ter, né? Porque você deve conhecer o Brian e o Brian deve conhecer você. A desconfiança abre brecha, né? A dúvida, né? Então vocês precisam confiar, vocês se unir porque vocês confiam no outro. Sim. Né? Então essa confiança tem que ser mútua, né? Tem que ser recíproca. E como as pessoas estão desconfiadas hoje em dia, né, pastor? Por conta da naturalidade, assim, e a grande quantidade que a gente vê de traição e esse tipo de coisa, a falta de confiança entre um e outro, até uma coisa que, às vezes, as pessoas ficam assustadas, tipo assim, vou pegar o celular dela, ele vai pegar meu celular. Fica aquele choque, sabe? Mas isso não pode ter essa questão de a minha esposa não tem acesso ao meu celular, ou eu não tenho acesso ao celular dela. A senha do telefone é uma brecha. A esposa não sabe a senha do meu telefone, não. Tem que saber, tem que ter acesso. Com certeza. Né? Tu não pode ter medo do que tem ali, do que tu tá compartilhando, do que tá curtindo, do que tá vendo. Né? Então essas brechas hoje, falando nisso, hoje nos nossos tempos atuais. Isso traz o quê? Muita dificuldade. Né? Então hoje o que o casal tem que fazer é fechar isso aqui. Fechar essa brecha. Às vezes o casal se priva um do outro. Né? Por mais que você... Eu estou falando aqui como homem assim, natural. Eu também tenho as minhas dificuldades, né? Eu também tenho meus desencontros com a minha esposa, mas isso não nos torna infelizes. Né? Isso nos acrescenta cada dia. Eu sei que ali é um limite, eu tenho que respeitar. Ela também vê aquele limite, não, aqui não pode acontecer mais isso, amor. Temos que... né, se organizar assim, não podemos causar mais isso. Sim. Então, assim, é natural os choques, porque os opostos se atraem. Né? Às vezes, talvez a esposa é mais agitada, o esposo é mais paciente, o esposo é mais agitado, a esposa é mais paciente. Então, isso se completa. Nós somos, falando de igreja, nós somos membros uns dos outros. Nós nos completamos. Entende? O corpo não é feito inteiro só de um braço. Claro. Né? Então, o que tem que fazer é fechar essas brechas. Sim. Aí, briguei hoje com a esposa. Daí leva lá pro trabalho a briga. Já chega com a cara. Que crente é esse? Né? Passou a noite pensando, dormiu no sofá. Nunca durma no sofá.
Uhum. Nunca deixe o seu Sim. leito, o marido, nem a esposa, ninguém. Até essa Né? questão do dormir no sofá, esse tipo de coisa. Uma coisa que Existe? Não, pelo amor de Deus, misericórdia. Não com a gente. Assim, Mas no mundo existe bastante. Existe. Esse tipo de coisa da mulher querer ficar irritada, o marido querer ficar irritado e mandar pro sofá. É um pouco de uma vergonha, pelo amor de Deus. Não. A pessoa tá desonrando o companheiro, privando o companheiro de uma boa noite de sono, de descanso, de... A Bíblia diz, É. né, que não pode se pôr o sol sobre a nossa ira. Até tem um negócio que a gente fala assim, se a gente dormir brigado, o Satanás dorme no meio da No cama ali. meio, né? Ele se ajeita ali. Uhum. É uma Então, brechinha, vai. Essas brechas precisam ser fechadas. Né? Isso são coisas que entram no casamento. Mentira, pequena ou grande, não existe mentira. Uhum. Então é importante essas brechas Sim. serem fechadas. Sim. Então tá. E vamos então para esse tópico aqui sobre os casamentos que estão. Como saber se um casamento está falindo? E o que fazer diante disso? Como solucionar esse problema? Quando a gente vê assim que o temor de Deus já se foi, Dentro do casamento. né? Uhum. Mas assim, tipo assim, nada tá perdido. Uhum. Porque o que Deus une, o homem não pode separar. Sim. Sim. Né? Então a gente nota assim que um casamento está indo à ruína quando se perde o temor de Deus, né? Mas se o casal se arrepende e volta aos pés de Cristo, tudo pode ser restituído, Uhum. né? O nosso Amém. Deus é especialista em restaurar. É Sim. verdade. O nosso Deus é especialista em reciclar, em restaurar, juntar de novo. Deus une. Uhum. Então o que Deus uniu, o homem não pode separar. É simples. Né? Então a gente olha para um casamento que está à beira do abismo, porque o temor de Deus já foi. Sim. E eu digo sempre assim, ó, o cordão de 3 dobras é muito mais difícil de arrebentar. Uhum. Se Deus não está no meio de vocês, vai ter dificuldade. O casal precisa ter Deus na vida. Sim. Hoje, geralmente, os casamentos duram 6 meses. Vamos começar por baixo. Uhum. 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, às vezes 10 anos estão. E até como o senhor apontou, né? Há uma taxa muito grande de divórcio hoje em dia. Sim, muito grande. Entende? Então são 10. Sim. Antes era 10. Dificuldades que o mundo Sim. traz. E os filhos criados na igreja estão realmente protegidos? Ou o que os pais precisam entender, né, sobre essa questão da criação dos filhos? Estão protegidos na igreja. Essa é a pergunta, né? É, Uhum. Sim, estão protegidos. sim. Né? Mas os pais acham, né? Que meu filho está na igreja. Não precisa educar. Hum. Não precisa chamar atenção. Dá tudo o que ele quer. Sim. Faz tudo o que ele quer. Né? Uhum. Trata do melhor que ele... puxa aquela mentalidade lá de trás. O que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. Nada disso. Tem princípios de criação. Uhum. Que nem eu disse no começo, o filho chegou na família, ele precisa se adaptar ao seu sistema, né? Ao que você come. É ele que está chegando. Você ama, você prepara o berço para ele chegar, você adorna tudo, traz ele para dentro de si. Ele é um presente de Deus para você. Mas isso tem um limite. Uhum. Tem pessoas que são frustradas com seus filhos, entraram em depressão porque deram tudo para os filhos e o que os filhos deram a eles, nada. Nenhum retorno, porque não se exigiu nada. Sim. E até um ponto importante a respeito disso, pastor, é que às vezes as pessoas, um casal tem um filho, ou o pai ou a mãe vira toda a sua atenção e toda a sua vida para o filho, e acaba esquecendo do casal. Mas se a gente for ver pelo certo, os filhos vão crescer, vão se casar, vão constituir a família deles, e quem vai ficar durante o resto da vida? É a tua esposa. O que nós devemos pensar, esses dias eu falei na igreja, o plano nosso de crente, de cristão, deve ser décadas. Né? Às vezes nós temos um plano para amanhã, não. Planeja daqui 10 anos. Sim. Né? Tem que planejar daqui 10 anos. A sua vida. Como eu vou estar daqui 10 anos? Uhum. E os meus filhos, como vão estar daqui 10 anos?
Sim. É isso que nós devemos pensar, Sim. entende? Então hoje as crianças chegam em casa, chegam na família, o pai dá isso e dá aquilo, e o filho não aprende nada, não retorna nada, o pai se torna o quê? Frustrado. E na igreja isso está acontecendo em massa. Eles estão tendo filhos, os casal novo, né? Não vão nos cultos. Negligenciam os eventos da igreja. Não, eu ia com meus bebês de 3, 4 meses já nos congressos. Não faltava um congresso, ia acampar. Hoje o que vemos, nasce uma criança na família, não acampo mais no congresso do jovem, não acampo mais no congresso da família. Tem que ser num lugar especial, tem que ter um fraldário, tem que ter tudo, senão não vou. Sim. Não. Nós sabemos nossas limitações. Né? Nós temos os nossos limites. Então, o que tem que ser feito? Adaptar a criança naquele ambiente que você está. Não querer passar uma vida fantasiosa para a criança desde pequeno. Tendo tudo, come o que quer, faz o que quer. Não. O que mais, muitas vezes, a gente olha assim, vê a dificuldade dos pais é ensinar as crianças nos princípios bíblicos, sendo, muitas vezes, pastores. Sim. Sim. Até essa questão dá tudo o que quiser, esse tipo de coisa. Mas eu fui criado nossa família sempre foi bem humilde. Eu sempre tive tudo que eu precisava e meus pais sempre se esforçavam para dar algo que eu gostaria. Então não que seja errado tu dar uma coisa boa pro teu filho, mas ele tem que entender o processo por trás daquilo. Sim. O preço que foi pago por conta daquilo. Então, quando meu pai vinha com um presente especial, mas eu via o quanto ele tinha que sofrer nas obras. Meu pai é construtor civil, trabalhou a vida inteira com isso, toda a nossa família com isso, sabe? Também. Então, assim, é um trabalho difícil e árduo, e o filho ele tem que reconhecer isso no pai dele, né? Reconhecer nos pais, assim, o preço que os pais pagam para que ele possa desfrutar de uma coisa boa hoje. O pai precisa passar isso para as crianças, o valor. Sim. Né? Que Meu tem pai me o seu levava trabalho, junto nas obras dele. Ensinando já, para te entender de onde sai vem o sustento. Né? O que mais vezes hoje nas famílias é os pais, a criança nascendo, e os pais pregando uma coisa diferente do que ele vive. Sim. E no meio cristão, muitas vezes, né, quando eu tive minha primeira filha, minha segunda filha, eu nunca tive, né, condições assim, de ter uma família grande. Graças a Deus, Deus foi me suprindo a necessidade, foi me abrindo entendimento, eu fui trabalhando, fui conquistando e, né, hoje não tenho nada ainda, mas graças a Deus temos tudo, Sim. né? Então, com Deus é assim, né? Cansado, porém perseguindo. Com Deus é assim. Então, a gente tem que ter essa fé. Então, quando logo que veio minhas duas filhas, eu ganhava muita coisa, né? Ganhava roupa daqui, roupa dali, né? E presente, né? E nesses veio presente, vinha a calça, minhas duas filhas, primeira, a Rebeca e a Nicole, vinha a calça, shortinho, né? E daí, tudo certo. Para mim não fazia diferença. E elas começaram a crescer, né? Um aninho e usando calça e shortinho. E daí chegou um dia o pastor, né? E trouxe uma mensagem que os nossos filhos são os mesmos pentecostais que nós. São os mesmos apostólicos que nós. Da cabeça aos pés. Sim. Aquilo deu um plim na minha esposa, né? Abriu o entendimento, uma revelação de Deus, assim. Acabou-se. Né? A partir da Sulaeva, né? Só a roupinha pentecostal. Sim, todo mundo na doutrina. Né? Até o pastor Ryan Crosley, na última ministração, ele falou sobre isso, né? Eu conheço se os pais realmente respeitam a doutrina pelos filhos. Pelos filhos, Sim. os princípios. Outra coisa que foi, né? Que muitas vezes, não é privado, mas cortado. O meu filho não sabe o que é Superman. Não sabe o que é Hulk. Né? São brechas que abrem são também. as brechas que alimentam as crianças. Hoje, às vezes, vemos fotos dos filhos dos pastores de Monster High. Sim, tá dando congresso com a bonequinha na mão. Né? A decoração do aniversário de unicórnio. Que isso? Sim. Entende? Então, essas medidas que nós temos que prevenir e não remediar. Tu vai lançar o teu filho, né? E os meus filhos não têm tela. Não. A minha filha vai fazer 18 anos hoje. Hoje. Né? Já está fazendo 18 anos. Não tem um celular. Não tem. Então,
esse entendimento que tem que ter nos pais. Hoje o que as mães fazem no culto, toma aí, brinca. O pastor pregando uma mensagem poderosa e a criança no joguinho. Não se dá telefone para criança. Ela é cientificamente proibido para menores. Não se pode. Daí começa a colocar doença nas crianças. Não. É muita tela. Minha criança tem isso. Não, é tela. Prejudica Porque demais. através da tela vem as perturbações na criança. A criança não está preparado para receber uma dosagem que o celular dá, que a tela dá. Não está preparado. É muita coisa para o É cérebro. muita informação, né? E o quê? Muito pronto. A criança fica um vegetal, não sabe brincar com nada, não sabe fazer uma casinha, não sabe fazer um carrinho, Sim. não sabe pregar nada, não sabe fazer nada. Não tem Não desenvolve criatividade, pega tudo pronto. Né? Minha criança está com síndrome de tal coisa. Não. Ele está com muito celular, paizinho. Mãezinha, deixa o celular em casa quando vai para a igreja. Né? É o que mais nós vemos nos congressos. Fica quieto aí. Por quê? Educar dá trabalho. É fácil. Exige-se tempo, atenção. Então, a maior dificuldade dos pais hoje é fazer isso com seus filhos. Né? Prevenir eles, ensinar eles para o mal amanhã não alcançar eles. Com certeza. Então, se deve ter um cuidado muito minucioso com crianças. Sim. O nosso episódio, então, já assim... Tá se encaminhando pro fim. para o final. O tempo passa, a gente nem percebe. Passa rápido. A última pergunta, então, para finalizar. Né? Se o senhor pudesse dar apenas um conselho para blindar uma família, qual seria? A última ali, a 10. Que conselho-chave. O que abrange tudo. Né? É. O que abrange tudo. Primeiro Deus. O meu conselho para as famílias. Glória a Deus. Primeiro Deus. Porque a Bíblia diz assim, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sim. E ela diz também assim, sem Ele, nada podemos fazer. Então, se o homem, se a família buscar primeiro Deus, conhecê-lo, a Bíblia diz que prosseguir conhecer o nosso Deus. Se o homem conhecer a Deus, ele vai ser um bom esposo, marido, vai ser um bom pai, vai ser um bom membro de igreja, vai ser um ótimo trabalhador lá fora, vai ser um homem na sociedade reconhecido, se ele tiver primeiro Deus revelado na sua vida. Nós somos testemunha de Cristo. Ele diz assim, ser-me-eis minha testemunha. Sabe por que era testemunha? Ser mártir. Morrer pela causa. A causa é muito maior, meus filhos, do que qualquer coisa. A causa é muito maior que o casamento de vocês. A causa é muito maior que a família de vocês. A causa é muito maior que os nossos filhos. A causa é muito maior. O que nós muitas vezes negligenciamos é colocar as coisas na frente de Deus. Sim. Sendo que ele diz, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para a família e para qualquer um indivíduo, primeiro Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois sua família. Muito bem. A gente tá muito feliz de ter o pastor Ezequiel aqui. Até ontem ele trabalhou o dia inteiro na Serra Gaúcha. Fui ver o status do homem 4 e pouca da manhã. O homem tava fazendo escada, a entrada da igreja. Então, é um prazer pra gente te receber aqui. E com certeza a gente vai te trazer mais uma vez pra gente tratar sobre assuntos importantes, porque o tempo foi curto pra tratar sobre família e a gente queria explanar bastante. É algo muito extenso. Sim. Né? A gente vê que excede o tempo. Um episódio só é pouco pra gente conseguir falar sobre tudo, né? Nós queremos... pode concluir. Eu não tinha visto. E eu que agradeço também, né, pelo convite. Amém. Né, pela honra que me deram de estar aqui. E quero honrar minha esposa, minha esposa Bruna, os meus filhos, né? Porque se eu tô onde eu tô, né? Deus me escolheu
e me colocou uma pessoa certa na minha vida, né? Glória Que a Deus. tem me abençoado muito. E eu digo sem reserva, né? Que amo ela, né? Não é fácil isso que eu falo na igreja. Fica falando coisa que, né? Que tu não vive. Mas ela sabe disso e a minha família depende tanto de mim, né? Mais de mim e depois dela. Então, os meus filhos são, né, uma herança que Deus nos deu. E estamos aí, graças a Deus, com a graça de Deus, Uhum. né? Pedindo a Deus cada vez mais entendimento, porque não é só para mim. Sim. Eu preciso deixar um legado, eu preciso deixar uma família estabilizada, eu preciso deixar uma igreja com entendimento, com sabedoria. Uhum. Então, isso, né, vai muito mais longe que a gente espera. Até Hoje, porque eu- né? Vi o testemunho da irmã Júlia, né? Sim. E graças a vocês estão casados agora. Vou fazer 2 anos já de casamento, Porque graças a Deus Deus. é bom, é maravilhoso, Ele sabe, né? Sim. E qualquer coisa para vocês, eu digo para você, ó, deixa Deus abençoar vocês. Amém. Amém. Né? Primeiro Com Deus, certeza. depois nossa família e tudo certo. Sim. Tudo vai ser alinhado. Então, nós queremos também agradecer aos nossos patrocinadores que estão nos ajudando, nos apoiando. E. Ah, aqui? Tá. Agradecer aos nossos patrocinadores. E aqui vai mostrar o meu banner. Tem que eu fale sobre a meu banner? Pode falar. A meu banner, ela funciona como? Para você que vende produtos como afiliado, é o melhor site, a melhor ferramenta para te ter uma praticidade no teu dia a dia. Tu pega o teu linkzinho de afiliado, cola lá no site da meu banner, ele te gera teus banners personalizados, os teus prompts para mandar no WhatsApp, Instagram, te deixa tudo prontinho para facilitar a tua vida. Então é bem tranquilo de acessar e de usar, uma ferramenta bem prática e bem intuitiva para te usar no teu dia a dia. Então é só acessar meubanner.com.br. Sim, nós temos o X do Vini também, de Parobé, inclusive é a cidade do nosso convidado aqui de E é bom, né, hoje. professor? É bom. Seus membros lá. Às vezes nós baixamos lá. Eles vão ver o episódio, eles sabem, me Isso conhecem aí. lá, me conhecem. E Chego de turma. temos a Kael Story, temos também a Pie, temos ali ó, Kael Story, vamos ver os próximos. A RB Limpeza, Rafael de Medeiros. a Hadashi Papelaria, que eu queria mostrar pra vocês, a gente trouxe algumas bíblias dela, que ela faz, como é que chama? É personalizado? É isso, Ela personaliza, personalizado. ela restaura também. Ela restaura, né? Uhum. Faz restauração, sim. Ó, esse é um modelo masculino e aqui é um modelo feminino. Gente, eu sou péssima mostrando as coisas. Ela é linda por dentro, olha só. E ela cai do jeito que você pedir. Até eu tô precisando mandar a minha. A irmã Júlia tava me xingando ali. Eu tô precisando mandar a minha. Essa aqui foi um presente do pastor Ivan. Dia 12/3/2017, o pastor Ivan me deu essa Linda Bíblia aqui. demais, muito caprichosa, tá? Ela faz do jeito que você pedir. É, irmã Roselete. Ela bota o teu nome também. Então, vai lá e faz um orçamento com a irmã Rose. Papelaria Hadashi. Amém? Também Tem- outros também que eu tô Tem esquecendo. a Ótica Soares, Ótica que é o local onde eu Soares. trabalho. Agilidade e precisão, nosso lema. Graças a Deus a gente tá há 22 anos já no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Dia de festa. A Metalúrgica Lemos também, uma bênção. Uhum. Estruturas metálicas, toda essa parte o pastor Marcos de Vênus Soares, ele trabalha com Dia essa de questão. festa também. Se você quiser fazer uma festa, chame dia de festa. Então acho que é isso, né? Acredito que seja. Então tá bom, deixe seu like, se inscreva no canal, comente nesse vídeo e envia pros Compartilha amigos e aí. compartilha. Vai nos ajudar muito. Amém? Aí a gente tem um estudo na nossa igreja, né, pastor, que é o estudo do EBV. Graças a Deus é uma bênção que também trata sobre assuntos de família e engloba bastante coisas a respeito. Então, para ti que tá nos assistindo e gostaria de ter esse estudo mais aprofundado a respeito da Bíblia, chama a gente no Instagram, no direct ou nos comentários aqui, coloca seu número de contato que a gente vai entrar em contato contigo e procurar alguém próximo de ti para te dar esse estudo. Amém? Agradecemos por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um. Episódio. Até mais.